Bem-vindas, bem-vindos, sintam-se em casa e começa mais um Repartir Vivências. Então, ó, bem-vindos, bem-vindas. Agora mais um EP aí, de Repartir. Trouxe um convidado especial dessa vez. Grande amigo aí, que a gente conheceu aleatório. Grande Mano Valt. Vai contar um pouco aí suas alegrias e tristezas da vida e os ensinamentos que ele aprendeu. Tá, porra, tá parecendo o Yoda. Bem-vindo aí, meu parceiro. Fica em casa. E aí, mano, pô, fiquei até feliz aí com esse convidado especial aí. Que honra, né? Fiquei até emocionado aqui, cara. Ah, que isso, parceiro. Se você quiser falar um pouco aí quem é você, como você se enxerga, fica à vontade aí, você tem muita história aí, muitas vivências. Falar quem a gente é muito difícil, né? A gente sempre sabe falar quem é outra pessoa. Muito difícil, cara. É uma pergunta que sempre que me fazem eu demoro muito pra responder. E agora não vai ser diferente. Mas fala aí um pouco da sua infância, ou então, tipo, você é formado, né? Você é engenheiro? Sim. Cara, assim, eu sou do ponto de vista da sociedade do trabalho, das pessoas que se importam muito com isso, eu sou engenheiro eletricista, trabalho com computação, já faz 7 anos aí, tenho 27 anos agora, mas isso não define nada, né? Eu sou uma pessoa, assim como tantas outras, um menino do interior aí. Quando criança eu gostava muito de jogar futebol, andar de bicicleta, gostava muito de estar em família, gostava dessas coisas. Uma criança que era muito curiosa, eu era uma criança muito curiosa e continuo muito curioso ainda. Gosto muito de saber das coisas e às vezes o conhecimento ele é terrível, deixa a gente muito frustrado em algumas coisas e muito feliz em outras também. Isso aí é uma coisa muito contraditória, né? Mas basicamente isso, cara. Eu era um adolescente também um pouco estudioso, mas aí eu virei um pouco bagunceiro. Tudo tem que manter equilíbrio, né? Manter equilíbrio, né, cara? Eu, na adolescência, gostava de fazer umas graças, gostava de fazer umas piadas. Tava desenvolvendo ali minha habilidade social, no senso de humor. Esse traço aí eu trago até hoje, de fazer umas habilidades. E depois a vida, ela vai ficando um pouco mais corrida, né? Ela chega a ficar corrida até um ponto que a gente esquece quem a gente é. Caramba, chegou nesse ponto. Cara, aí você começa a se preocupar muito com algumas coisas, com o trabalho, tem que acabar a faculdade, você tem que pagar suas contas, você tem que fazer um monte de coisa, e você sempre tem que fazer alguma coisa, e sempre uma preocupação a mais, né? Tipo, começou essa parada aí nos anos finais da facul, que aí começa a vir TCC e tal, ou foi antes? Cara, as preocupações elas começaram excessivamente assim, já quando eu tava indo pra técnico, né? Eu sou uma pessoa preocupada desde sempre, assim. Sempre tive aquele lance de querer conseguir fazer as coisas, sabe? Tipo, quero fazer, vou fazer, quero fazer, preciso fazer. Não posso decepcionar ninguém, não posso me decepcionar e vamos pra cima. E aí a gente acaba, às vezes, perdendo, né, numas paradas dessas, esquecendo quem a gente é de fato, esquecendo o que realmente deixa a gente contente, o que realmente deixa a gente alegre. Mas você se arrepende de ter cursado engenharia? Ou você acha que se fosse outro curso seria a mesma pegada? Eu acho que isso é extremamente bom, foi importante, aprendi muita coisa, muito conhecimento. Eu me arrependo de outras coisas, mas essa não é uma delas, não. Não, tranquilo, ainda mais pra entender mesmo, porque eu não sabia essa parada. Não. Cursar engenharia é uma coisa que eu precisava fazer, porque de alguma forma a gente precisa sobreviver, né? E sobreviver requer alguns sacrifícios. Esse foi sua escolha, de sacrifício. E cursar engenharia foi uma coisa ali que apareceu, eu tive oportunidade, e assim, parando pra pensar do lado pessoal, cara, me abriu muitas portas, sabe? Tudo que eu faço hoje é porque eu consegui concluir a faculdade, tive oportunidades, consegui aproveitar, assim. Eu acho que o problema não é nem, tem que trabalhar, não, tem que estudar. O problema é mais a forma como a gente se coloca perante a isso, sabe? Às vezes a gente quer entregar um nível de excelência extremamente alto que as pessoas nem estão esperando. No fim a gente só se cobra. A gente mesmo se atrapalha. Fala mais um lance da expectativa, né, do terceiro. Porra, o pessoal tá ali esperando que eu faça algum bagulho. Exato, exatamente. Às vezes a gente não quer frustrar as pessoas, a gente acaba se frustrando, esse tipo de coisa. Mas é mais isso daí.
Mas isso aí é toda questão da vida, né? Acho que relacionamento também tem influência, questões familiares, né? Não só tipo, o lado profissional ali. Sem dúvida, sem dúvida. Todas as questões têm um pouco disso. Daí então, você se formou, pá, como foi as empresas, conseguiu um trampo suave, ou você já saiu, já se formou já sem trampo, engatilhado? Ah, cara, quanto ao trabalho, cara, o trabalho sempre foi uma coisa que fluiu muito bem na minha vida, assim. Questão de oportunidade, sabe? Isso daí eu não tenho nenhuma queixa, só tenho agradecimentos aí ao universo. Eu tinha feito curso técnico, né? Quando eu tinha 16 para 17, ou 17 para 18, não lembro ao certo. Mas eu sei que depois do curso técnico eu consegui estágio em uma empresa. Logo depois eu fui efetivado e comecei a fazer a faculdade e segui nessa mesma empresa por uns 7 anos. E aí eu acabei tendo as evoluções, né, de carreira, você vai subindo de cargo e tal. E no ano passado eu tomei a decisão de sair dessa empresa, recebi uma outra proposta e tô agora numa outra empresa, um ritmo de trabalho diferente, mas bem bacana também. Quanto a isso não existe nenhuma. Você olha assim, você vê que você foi bem, tá? Na sua autoavaliação, tá? Cara, acho que a minha autoavaliação até agora, quanto à vida profissional, cara, sim, tenho... Houveram alguns excessos, né? Alguns excessos de trabalho. Sim, eu posso imaginar. Alguns momentos que você acaba trabalhando mais do que você deveria. Mas eu acho que, fora isso... Como você enxerga essa caminhada aí, tá ligado? Como você avalia? Eu avalio de forma positiva, porque por mais que eu tenha sofrido algumas coisas na minha vida por conta disso, por conta desse excesso de trabalho em alguns momentos, eu tenho algumas relações que foram cortadas por isso, eu precisava disso, precisava passar por isso. Exato, se eu não tivesse passado por isso, talvez hoje eu não teria essa consciência. Se eu não tivesse sofrido as consequências que um excesso me traz, talvez hoje eu jamais saberia o que é um excesso. Você conseguiu olhar pro abismo. Então. Ver ali o B.O. ali. Exato, eu gosto de ver um monstro ali e trocar uma ideia com ele. E fora isso, tá ligado? Como que você entrou conheceu a gente, né? Eu, o Médio, o Moleque, o pessoal. Mano. Como foi parar, como chegou, né? Como a vida foi encaminhando você pra essa direção, tá ligado? Mano, acho que pra falar sobre isso, é legal falar até um pouco sobre antes disso. Porque, cara, eu era uma pessoa... Eu era muito focado nessas coisas de trabalho, tudo e tal. Eu tive algumas desilusões, algumas decepções, que hoje vejo que foram causadas única e exclusivamente por mim. E aí, cara, nesse momento, eu virei uma pessoa que trabalhava muito, chegava no final de semana, eu ia pra festa, enchia a cara, bebia todas, voltava pra casa, tinha mais uma semana de trabalho intenso. E o ciclo se repetia, e eu nunca olhava para meus problemas, assim. Certo dia, né, cara, depois de alguns anos nessa vida, começou a pandemia, e eu não podia mais sair de casa, aí eu só trabalhava. Eu fui tentando buscar meios aí de não surtar, né, de uma vez. E aí eu ia sair de férias do trabalho, né, cara, eu vi que tinha uma praia que tava recebendo pessoas, não conhecia muitas praias, inclusive, conhecia muito pouco. Eu vi essa praia em Ubatuba, eu falei, bom, umas 4 horas, 5 horas de viagem aí, dá pra ir. Vi que tinha um lugar pra eu dormir lá, e falei, bom, acho que eu vou me isolar nesse lugar e vou ficar uma semana lá das minhas férias. Fico enchendo a cara lá, sozinho mesmo. Beira-mar. Beira-mar, quem sabe tem alguém pra eu trocar uma ideia, né? Foi despretensioso. Despretensioso. Pô, levei o violão, falei, vou levar o violão, que eu fico tocando no violão. 80 marmitas. 80 marmitas. Levando as comidas lá e já era, mano, eu vou ficar lá. Era um feriado, um 7 de setembro, e foi bem bacana, assim, o primeiro dia, o segundo, que era um dia de feriado, tava muito cheio. E aí no terceiro dia, todo mundo foi embora, só eu continuei, cara, e aí eu falei, cacete, velho. Falei, mano, não é possível, velho, eu tô aqui sozinho. Tem praticamente ninguém nem pra trocar uma ideia, né, velho? Falei, nossa, que doideira. Aí eu falei, bom, acho que eu vou embora. Porque já tá foda já. Aí numa dessa eu, pensando em ir embora, chegou um maluco muito louco, né? Onde eu tava. Brotou ali. Brotou, mano. Fera demais, o nosso amigo Tom.
Ele chegou e falou, mano, eu tô indo pra uma cachoeira aí, velho, você quer ir, não sei o que, já fez essa trilha, não sei o que lá. Eu tava em Cambori das Pedras, acho que eu não falei isso. Você mora em Campinas, né? Isso, eu sou de Campinas. Boa. Aí eu falei, mano, vamos lá, eu vou lá com você. Na real ele queria ir pra Praia do Sono, cara, ele queria sair de Cambori das Pedras e ir pra Praia do Sono. Era essa ideia inicial dele aí. Mas a gente não fazia ideia do caminho, né? A gente não sabia como chegar. E ainda bem que vocês não foram, porque tava fechada, né? Pois é, então. E aí no fim a gente foi pra aquela cachoeira dos 3 poços, né? Aí, pô, a gente chegando lá, mano. O Tom é um cara que gosta muito de fotografia, muito de fotografia dele. Aí ele pedindo pra tirar umas fotos dele lá, pai, eu tirando, não sei o que, ele fazendo uns altos stories muito doidos lá. E eu ali só olhando a situação, né? Mas, de boa. Outra realidade. É verdade. E aí numa dessas chegou 3 pessoas muito doidas também. Brotaram assim. Falei, só, gente. Foi um dia de brotar gente. É, mas eu falei, pô, não é possível, né, cara? Tem mais gente aqui, não é só nós. E era você, o Med e a Raya. Que loucura. Que loucura, cara. Aí vocês começaram a trocar uma ideia, o Tom começou a trocar uma ideia com vocês, eu tava mais quieto ali. E a gente foi trocando ideia, vocês entraram na água, eu lembro, eu só tava olhando porque eu não sei nadar, eu morro de medo. Tava uma gelada. O bagulho tava meio gelado. Tava meio frio, né? Tava meio chuvoso, né? É, mano, meio chuvoso, velho. Era, sei lá, mano, o dia, que dia? Acho que era no dia 14 de setembro. É, setembro. Aí, tava tipo um loop do tempo ali, porque a gente já tava um dia ali, né? Tipo, o tempo era o mesmo, as pessoas eram o mesmo, nada acontece. Pois é, mano. E aí, cara, eu tava vendo vocês conversar, não sei o que, vocês tentando me incluir no assunto. E eu já sou um pouco mais calado, tenho dificuldade imensa de me entrosar às vezes. Já vi principalmente histórico, né? Principalmente se eu estiver sóbrio. Você viu dessa história que você acabou de contar do trampo, para. Mano. Pô, beleza. E aí numa dessas vocês disseram que tinham um monte de breja no camping, né? Vocês disseram que estavam hospedados em um camping e eu, pô, nem sabia que era um camping, velho. Me leva? E é curioso, não que eu seja de família rica, minha família é uma família de classe média baixa, só que a gente não viajava, a gente não fazia absolutamente nada. Então eu não fazia ideia de que existia camping, esse tipo de coisa. E a visão que eu tinha de viajar, cara, era ou você arrumava um hostel, né, uma pousadinha assim, mais barata, ou você ficava na sua casa mesmo. Não ia, né? Não ia, mano. Aí, pô, eu lá tal, aí vocês chamaram, eu acho que vocês acharam que eu não fosse, e eu também achei que eu não fosse. Acho que você foi porque você falou que tinha um cooler, né? Pô, a gente abriu no seu cooler, olha o destino falando. Foi mesmo, cara, eu pensei no cooler, pensei em gelar a cerveja, uma coisa nesse sentido. Esse é um outro ponto, cara, eu gosto muito de ajudar, assim, é um traço da minha personalidade que eu gosto muito. Eu falar que você precisa rebocar um muro, provavelmente eu vou. Se você falar que precisa fazer um churrasco assim, talvez eu não vá não, cara. Socializar não, tô suave. Só pra ajudar a fazer alguma coisa, talvez eu vá. Mais ou menos isso. Pô, aí a gente foi, cara, trocamos uma ideia, não sei o que, eu tava me programando pra ir embora no outro dia. Mas aí eu senti que rolou uma conexão, né, entre a gente ali. Foi, e a gente ficou até de você dar uma carona pra gente não ter que subir aquela vila que é no meio do nada. Era mó ladeira, né? Eu não deixo vocês lá em cima, lá. Exato, cara. Vocês iam embora já, né? No outro dia eu também, eu falei que levaria vocês embora. E assim foi, né? No outro dia eu desci lá com o carro, aí vocês embarcaram, né? No Vovorola. Bem Corolla, 4x4. 4x4, mano, guerreiro ele, viu? E a gente passou naquela cachoeira da escada, né? Foi, tipo, acho que você não mudou de ideia de ir embora, né? Você falou que ia com o Mano Thomas pra Trindade. Exato, cara, ele tinha me chamado pra ir pra Paraty, Trindade ali. E aí eu falei, bom, acho que não vou voltar pra casa não, vou conhecer ali. Eu realmente não conhecia absolutamente nada ali, cara. Eu nem sabia que existia. Já tentei nada, né? Então, eu falei, bom, tem mais alguns dias de férias e tal. Antes de voltar pra casa e continuar aqui, acho que eu vou continuar aqui. E a gente trocando uma ideia lá e tal, vocês meio que deram um sinal de talvez tivessem a fim de ir junto, né?
Finalizamos ali, levantou a mão. Mano, finalizou. Pá. Aí casou, né, velho? No fim, até o Magic, que tava meio assim, foi junto. Na real, acho que a gente ia dar uma carona pro Magic até lá, né? E aí você que não ia, talvez. Tipo, eu tava desempregado e a Rai tinha acabado de ser mandada embora, né? Verdade. Aí o Magic era o empregado, só que tava meio que de férias, parecia que permanente. Sim, essa daí foi... O maluco arrumou um trampo que não precisava ir trampar e recebia. Esse daí foi o emprego dos sonhos, né, velho? É louco, velho. Foi sensacional. Aí ele falou, eu vou, hein, mano. Não tô fazendo nada, né? Voltar pra casa, não fazer nada, pandemia. Aí eu falei, mano. Aí eu olhei pra Rai e falei, ei, vamos, pá. Mas eu tô desempregado. Falei, mano, eu tenho X dinheiro. Quando começar a acabar, que sobrar só o dinheiro de pegar o transporte e ir embora, eu vou aí tacar a marcha lá, então tá bom. Acabou que, pior que até o número de pessoas no carro foi o limite, né? Casou muito, né? Casou certinho, cara, e foi muito da hora, mano. Porque aí a gente seguiu viagem, né? Por mais uns 4, 5 dias ali. Sem roteiro, foi criando bagulho na hora. Exatamente, mano. Sem roteiro, sem nada, todo mundo ali naquele intuito de curtir a vida. Mano. Foda-se, pandemia é o caralho. Pandemia. Tudo pandemia e... Nossa, o que fez na consciência depois, cara? Mas passou. Aí, cara, foi isso, cara. E eu vou te falar que essa experiência foi muito doida pra mim, porque, eu saí sozinho de casa, e aí eu me vi depois viajando uma viagem mó da hora com mais 4 pessoas, cara. Você não fazia ideia quem... Nossa, muito louco. Mano, que eu não fazia nem ideia, né, velho? De alguma forma eu tava aberto, né, a essas possibilidades. E casou que juntamos os caminhos aí, foi muito legal. E foi, cara, uma experiência que abriu uma nova visão de mundo pra mim, assim. Uma nova vida e de horizonte mesmo, cara, eu não sei nem explicar direito. Você ressignificou, tá ligado? Exato, cara, exato. Tipo, mano, existem outros métodos de viver, de socializar. Foi tipo um despertar, sei lá. Exato, cara, eu vi que eu não precisava de muito pra fazer coisas legais, assim. Eu poderia ter um contato com a natureza gastando muito pouco. Eu não precisaria trabalhar loucamente pra conseguir fazer isso. Eu poderia conhecer pessoas interessantíssimas, assim, fazendo esse tipo de coisa. Poderia aumentar muito a minha gama de amizades. E também tem a questão intrínseca, né? Tipo, de você ressignificar, trabalhar o seu eu, né? Se autoconhecer, ver seus limites. Sim. Porque, além das viagens doidas, tem as trilhas também, né? Você começou a se envolver, começou a sentir seu corpo, né? Tem mais autoconsciência, né? Exato, cara. Isso daí é um outro ponto, né? Depois disso, o Magic acabou me convidando para umas trilhas pra montanha. E aí eu até peguei uma grana que eu tinha juntado, comprei uns equipamentos lá, fui. E nunca mais quis parar, cara. Inclusive, nessa época do ano que a gente tá falando aqui agora, é a época que não tem muito isso, eu fico até um pouco pra baixo. Faz toda a falta, né? Faz até uma falta, cara, porque eu entrei numa pilha disso daí mesmo, cara, de você conhecer o corpo, você desafiar, de você enfrentar medo. Eu tenho muito medo de altura. Então... Você se pega numa montanha de 2.000 metros, você sabe? Então você fala, caramba, não é que eu cheguei até aqui mesmo, daquela sensação de, eu consigo. E, por mais que o caminho seja difícil, no final vai dar certo. E, isso aí só leva pra vida, né? Ou não, né? O caminho mesmo já dando certo. Cara, ou o caminho já tá dando certo, ou você se arrebenta todo no caminho, chega lá, ou você desiste mesmo de chegar, porque não valia a pena e foda-se. Muda os caminhos. Mas mano, a trilha é um bagulho louco que você trabalha seu autoconhecimento ali. Pois é, cara. É uma coisa... Corporal. É interessante isso daí da trilha, porque a gente vive numa sociedade muito tecnológica, né? E a gente tá acostumado a ter tudo muito rápido. Porque a gente tem tudo na palma da nossa mão. Então, eu quero ver um filme, beleza, eu entro aqui pra ver esse filme. Eu quero ouvir uma música, eu vou entrar aqui e vou ver a música. Eu quero ver um conteúdo sobre alguma coisa aleatória, vou ver. E na trilha, cara, você tá andando. E você vai andando, e às vezes demora pra chegar. Às vezes o dia inteiro. Às vezes é o dia inteiro andando. Às vezes é mais que um dia andando.
Às vezes um amigo fala que é 3 Esperar um horas, pouquinho também. 3 dias pra subir, 3 horas pra descer, você acredita? Poder ser rolando. Você já começa a delirar. Mano, cara, e é muito isso, cara. E eu acho que foi uma coisa que realmente abriu muito horizonte e eu quero deixar isso registrado aqui, podcast, que eu sou muito grato, cara. A você, ao Med e a Rai também, porque vocês me mostraram essa nova forma de viver, cara. Ah, não, eu que agradeço. Gratidão pela amizade, pela experiência. Porque, tipo, a gente agregou esse lance pra sua vida, mas você agregou outros conhecimentos pra nós, mano. E hoje em dia a gente, caralho, voltou, ensinou, passou. Ou então só você fazer, a gente, caralho, que da hora. Então acho que é uma troca mútua, né? Sim, que era uma troca mútua. E, pô, fazer esse tipo de coisa me trouxe contato com diversas pessoas, cara, e pessoas sensacionais também. Então foi uma abertura de um portal ali que eu sou muito grato. Cara. Não, foi sinistro, um rolê todo aleatório. Ninguém era pra estar ali, na verdade. Exato. Porque, só pra contextualizar, o rolê que ele falou lá de Ubatuba, eu, o Med e a Rai tava vindo de outro rolê, e a gente tava meio doido, tava querendo ir pra Praia do Sono, e a gente pegou as brejas que sobrou do outro rolê com o pessoal. Então, mano, ou a gente bebe ou a gente troca por carona, porque a gente também tava meio duro, sem grana, pá, mas a gente queria, porque tava uma pandemia, ninguém ia trabalhar mesmo, eu tava na estrada, vambora. E deu tudo errado, chegou no terminal pra pegar o ônibus pra Praia do Sono, lá em Paraty, o cara falou que tava fechado, que ninguém conseguia acesso. A gente, puta, e agora, pra onde a gente vai? Aí a gente falou, mano, primeiro busão que passar, a gente vai. Aí os moleques, os moradores ficam, esse maluco tá tirando, a gente com uma pá de mochila, né? Esse maluco vai dar sinal pra qualquer busão, doido. E aí passou mesmo, e era um ônibus voltando pra Ubatuba. E ele falou, por que eles não vão pra Camburi das Pedras? A gente tava embarcando. Aí, pô, pronto, vamos pra aí, nem sabia onde era. Pô, vamos ir. Doido, acabou que foi num lugar onde a gente foi no Valde, ninguém explica, né? A gente podia ir pra qualquer outro lugar, mano. A gente parou ali. Pois é. Loucura. Pois é, mano, não tem explicação, né, velho? É uma coisa que acontece. Aconteceu porque tinha que acontecer e naquele momento certo ali foi fenomenal. E aí depois foi pra vida, né, mano? Na semana seguinte a gente foi pro Rio, depois já começou a ir pras montanhas. Fomos pro Rio, pras montanhas. Eu lembro que teve um rolê, cara. Puta, esse rolê foi legal, cara. Foi o do Interuíbe. Nossa, Barra do Una. Na Barra do Una, cara. Puta, cara na madruga. Um corolão. Cacete, velho. Esse rolê foi muito massa, cara. E toda vez que eu penso nesse rolê, cara, eu penso naquele céu estrelado. Que acho que foi um dos céus estrelados mais bonitos que eu vi na vida, assim. Aquele monte de entorpecente, gente doida. Pois é, cara. Que coisa loucura, né? Você tá maluco, velho. E foi, cara, eu achei muito bonitinho, assim, esse rolê. Porque esse rolê foi feriado dia 12, né? E meu aniversário é dia 11. Foi. E eu lembro que vocês levaram um bolinho, cara. O bolinho Puma, né? Foi. Pra 80 amigos. Foi, pra mim, pro estagiário, pra galera lá, né, velho? Dividiu um bolo Puma pra 70 mil pessoas. Isso aí foi muito massa, cara. Foi muito legal. Simplicidade ali, né? Japa também. Japa gosta dessas paradas de aniversário. Ah, é o pique-pique, né, velho? Tem que cantar o pique-pique. Não, tem que ser ou no dia ou depois, não pode ser antes. Não pode, já dá usar. Então agora é um novo Vault, né? O antes e o depois de 2019, né? Cara, mas tudo mudou, né? Tudo mudou. E tudo mudou, porque, tipo, eu lembro que também você tava já começando a mudar sua dieta, né? Se quiser entrar um pouco nesse assunto. Você começou a praticar mais esporte, acho que agora você faz calistenia. Isso aí dá pra entrar bem, cara. Pode falar, mano, porque, tipo, foi um autoconhecimento, né? Que agregou ali. Sim. Você começou a mudar sua dieta, sua alimentação, começou a praticar novos esportes, né? Mudou sua consciência corporal ali. Sim. Deve ter mexido muito com você, né, mano? Não só externamente, mas interno. Cara, em 2020, quando começou a pandemia, eu tava bebendo demais. E eu tava bebendo muito mesmo, assim, eu gostava muito. Aí eu comecei a engordar, cara, comecei a ficar bem rechonchudo. E aconteceu que eu comecei a ter um pouco de pressão alta, cara. E eu tava ficando meio zoado, mano. Tipo, pô, não conseguia subir uma escada sem cansar, não conseguia fazer quase nada. Tava muito esquisito. E eu comecei a perder umas camisas. E, pô, eu falei, pô, não é possível que eu vou ter que comprar roupa porque eu tô ficando rechonchudo.
Aí eu falei, não, mano, tem que dar um jeito nisso. E eu sempre gostei de fazer esporte, cara. Quando eu era uma criança, eu gostava muito de jogar futebol, andar de bicicleta, correr e tal. Então eu tinha um pouco disso em mim ainda. E aí eu fui pesquisar sobre quais tipos de exercícios que eu podia fazer pra perder peso. Esse tipo de coisa eu encontrei a calistenia. E aí eu falei, bom, pra fazer isso eu preciso de uma barra, tal, não sei o que, tá. Fui atrás da barra, tá. Comecei. Mas eu não conseguia treinar direito porque eu tava muito pesado, cara. Isso foi na pandemia, já? Ou foi antes? Sim, foi bem no começo da pandemia. Tá, a pandemia mudou sua vida, hein? Mudou, cara. Olha que bosta. Tá bom, né? Aí, cara, aí eu falei, bom, preciso perder peso também, além de só treinar. Fui uma nutricionista, tá, comecei a seguir dieta. Cara, deu muito certo, assim, eu, em pouco tempo, já perdi um peso legal. Comecei a ver resultado do treino, resultado estético. Minha qualidade de vida melhorou muito. Eu diminui um pouco a bebida, continuava bebendo bastante ainda. E isso daí, cara, mudou muito. Eu tinha, 36% de gordura corporal naquela época. Em 6, 7 meses eu cheguei, acho que a 18%. Depois de um ano eu tava com 15%. E hoje eu nem sei porque eu parei de ir no nutricionista, eu já nem vou mais. Acho que tem um lance também de já se aceitar, né? Já sabe bem como ser. Tem esse lance também, cara. Mas aí fica até um ponto aqui, cara. Eu comecei a fazer isso por uma questão única e exclusivamente estética. Eu não via no esporte um meio para melhorar minha saúde mental, sabe? Inclusive eu achava que isso era uma grande besteira. Então eu só praticava mesmo, pra mim eu tava só passando meu tempo e tal, e segue a vida. E na alimentação também eu não via essa importância pra saúde mental. Era questão única e exclusivamente estética mesmo. Eu queria olhar no espelho e ver que eu tava bem. Questão de vaidade. Aí é uma coisa que eu vou te falar que mudou faz pouco tempo. Mas é pra assim, né? Inclusive. Eu andei tendo umas crises de ansiedade. Que loucura, hein? Faz uns meses aí, mas eu andei tendo isso. E aí, cara, em determinado momento, eu não sabia mais o que fazer. Porque eu tava muito desesperado. E aí eu comecei a fazer terapia, uma psicóloga. Outra coisa que eu tinha muito preconceito, eu não acreditava que uma pessoa fosse me ajudar. Eu gosto muito de ajudar as pessoas, mas eu tenho dificuldade imensa em receber ajuda. Enfim, o que elas estão falando pra mim naquele momento talvez não seja válido. É uma coisa loucura mesmo, cara. Mas, enfim, conversando com ela, ainda tô em terapia, né? Tô entendendo melhor aí. Já não tô tendo mais crises, já tô bem mais tranquilo. Caraca, que feliz pra você. Sim, cara. Façam terapia ou procurem alguma coisa que seja terapêutica. Cara, eu comecei a rever as coisas que haviam acontecido na minha vida. Desde que eu comecei a trabalhar, que eu acabei o ensino médio e esse tipo de coisa. E eu vi que eu tinha uma série de problemas não resolvidos, mas que eu sempre estava fugindo deles. E aí o esporte pra mim estava sendo só mais uma forma de fugir dos problemas. Agora que eu tô ressignificando as coisas na minha vida, eu vejo o esporte como uma coisa diferente, porque eu tenho a esperança de que isso realmente me ajuda mentalmente. E me ajuda. Porque eu acredito nisso agora. E tá aí outra coisa doida. Eu comecei a acreditar em mais coisas do que eu acreditava antes. Isso depois que você começou a praticar esporte, tá falando? E sim, depois que comecei a praticar esporte e fazer terapia. Então, depois que comecei a fazer terapia, eu ressignifiquei o esporte na minha vida. Uhum. Então eu vejo que isso daí é uma coisa que faz bem para a saúde mental. Então, se eu puder dar um conselho para as pessoas aí, façam esporte para além do estético, assim. Façam esporte porque o esporte vai ajudar vocês a se sentir bem. Curto, médio ou longo prazo, né? Exato. Em algum momento você vai ver que fazer o esporte, nem que seja para que naquele momento que você está fazendo esporte você não consiga pensar em alguma outra coisa. Mas a gente vê que, e até cientificamente é provado, que o esporte aumenta um pouco alguns hormônios que fazem a gente se sentir bem. E isso daí, a longo prazo, ajuda a gente a combater a ansiedade, depressão, esse tipo de coisa. Então acho bem interessante essa questão do esporte aí, depois da ansiedade. Acho bem legal de falar. Vários processos, né? Então, tipo, você tratou, pelo que eu entendi, né? Você tratou os seus traumas, vem tratando. Com o pontapé inicial que veio a pandemia, né? Então foi um marco de divisão aí na sua vida.
Acho que existe uma vida Vault pré-pandemia e pós, né? Sim, cara, exatamente. Isso encadeou diversos caminhos, né? Que você não percorria, não conhecia. Tipo, Exato. mudou sua visão. Da hora, mano, ver o processo, você olhar pra trás, tá ligado? Até escutar depois, você escutar você falando. Caralho, mano. Porque eu acho que, como eu falei com o Lucas uma vez, uma parada de falar também, ter o diálogo é embaçado também, né? Tem gente que tem muito tabu, muitas barreiras, né? De expor os sentimentos, falar sobre o que tá sentindo, o que incomoda. Isso em todas as relações da vida, né? Profissional, Sim. pessoal. Não, sem dúvida, cara, sem dúvida. E esse lance do autoconhecimento é uma coisa muito importante, cara. Então, cara, mas esse lance de autoconhecimento é uma coisa muito doida. E os terapeutas, elas te ajudam, né? Os terapeutas a você buscar isso dentro de você. Esse autoconhecimento. Porque, no fundo, as respostas que a gente procura, elas estão na gente mesmo. Só que a gente não vai ter resposta pra tudo. E a gente tem que aceitar isso. Deixar as coisas rolarem, abrir mão um pouco do controle, deixar acontecer naturalmente mesmo, né? Já dizia aquele filósofo Xande de Pilares. O brabo. Mais ou menos isso. De querer controlar as coisas, né? Acho que é uma grande diferença. Acho que esse gatilho, assim, é o quê? Será que é a infância? Será que é tipo que nem a ansiedade, né? Ela tem vários tipos de fatores, mas o que vem mais sendo corriqueiro é a ansiedade por causa da tecnologia, né? Você querer as coisas pra ontem, você acha que esse lance de querer regir as coisas, estar no controle. Sim. Cara, eu acho que assim, no meu caso específico, eu acho que tem relação com a infância, que é quando a gente forma a nossa personalidade, né? Por outro lado, também eu penso que algumas pessoas, elas nascem mais suscetíveis a algumas coisas, por conta de formação cerebral mesmo. Isso é uma coisa que eu acredito, então as pessoas, elas podem nascer com uma propensão a ter mais ansiedade do que as outras. E acho que no meu caso é uma junção dessas duas coisas, sabe? Tem o fator genético, o fator ambiental, mas a gente não pode, assim, eu vejo dessa forma, né? Não dá pra passar uma vida toda também falando que eu tenho problemas por causa da minha infância. Porque senão eu vou ter dois problemas. Eu vou ter esse problema de remoer o passado e vou ter um problema com o presente também. E vou começar a ficar até irritado com o futuro. Eu vou ter 3 problemas. Uma psicóloga que eu passava, ela falava pra mim, quando você se prende muito no passado, é depressão, né? Quando você prende muito no futuro, é ansiedade. Sim. Eu tenho visto muito dessa forma. Sim, eu tenho tentado, é bem difícil de falar a real. Mas é o caminho, né, cara? O processo é esse. O processo é longo. Mas eu acho que o mais difícil é esse mesmo, manter o equilíbrio, tá ligado? Tipo, a gente tende acho que, não sei, como se fosse uma gravidade, a gente tende a cair pra algum lado, né? Mas é difícil manter equilíbrio ali, a linha ali, é muito complicada. Isso é pra tudo, mano. Tipo, eu acho que questões de relações, né, com pessoas, acho trabalho também, ou você dá o seu sangue e esquece de viver o resto, você larga o foda-se e não consegue progredir, evoluir, né, crescer ali profissionalmente. Exato, cara, manter o equilíbrio é muito difícil. Dieta também, né, tipo, ou você é extremista, você quer o resultado e ovo e batata doce o dia inteiro, ou você foda-se e começa a comer lanche. Então, é doido, né, mas a coisa aí que até uma frase que deve ser conhecida, mas existem 72 possibilidades entre 8 e 80, né? Mas a gente tende a ser 8 ou 80, cara. Se você quiser, mano, falar mais alguma coisa, trazer mais alguma questão aí que você lembrou, quiser compartilhar aí pra ver, até pra ver se ressoa, né, em outras pessoas que possam estar vivendo uma vida parecida, né, questões parecidas, né? E dá uma esperança de poder olhar pra situação, olhar pra vida dela e buscar novos sentidos. Sim, cara, momento motivador aqui. Se você estiver ouvindo e tiver algum problema, converse com alguém, se abra, fale tudo que você pensa sem nenhuma vergonha, interaja com as outras pessoas sem nenhuma vergonha também. Abra seu coração e aceite que as pessoas podem te ajudar. Porque durante todo esse tempo eu guardei isso pra mim. Sim.
eu não acreditava nem em nada, assim, nem em Deus, nem em absolutamente nada. E quando você acredita em alguma coisa, você tem alguém ou algo pra dividir essa sua carga, sabe? Uhum. E isso já te alivia um pouco. Não precisa seguir nenhuma religião, coisa do tipo, cara. Mas cuidar dessa parte também de acreditar em alguma coisa, de tentar, pelo menos, dividir essa carga é muito importante. Bota fé, lindo, chão. E ainda outra coisa que eu gostaria de dizer é o seguinte: se você tá mal, cara, pra você que tá mal aí, que não tá legal, ou pra você que tá bem também, porque nem sempre a gente vai estar bem, né? Que, pô, pensa na natureza, cara. Não é porque a gente tem o córtex frontal mais desenvolvido que todos os outros animais que a gente deixa de ser um elemento da natureza. E a natureza é cíclica, né? O Fê, dono desse podcast, é um biólogo, com certeza sabe muito bem disso, mas a natureza ela tem tempestade, ela tem dia de sol, o mar ele tem um dia que tá bravo, tem um dia que tá calmo, e assim é a gente também. Se a gente se baseia na vida, a nossa felicidade, né, ela tá sempre bem, a gente vai estar fadado a momentos de tristeza muito grande, de infelicidade. Porque a natureza não é assim e a gente não é diferente da natureza. Sim. A gente tá incluso, não, a gente faz parte. Inclusive, a gente é parte da natureza. E é isso aí, mano. Cara, eu já ia até perguntar isso pra você, tá ligado? Tipo, normalmente eu pergunto, né? O que você diria pro seu eu do passado e pro seu eu do futuro, né? Acho que cai um pouco no que você falou aí, mas se você quiser reafirmar. Cara, eu diria a mesma coisa pros dois. Tá vendo isso aqui? Brincadeira. Pro meu eu do passado, eu diria que se preocupe um pouco menos. No fim as coisas dão sempre certo. E abre mão do controle. Boa. Não tenta controlar tudo, não. Você não vai conseguir, você vai ficar frustrado por isso. Boa. E pro meu do futuro, cara, tentar seguir essa vida leve aí. Falar pra ele que eu espero que ele tenha chegado onde ele chegou, em questão de vida e relações, sem nenhuma mágoa, sem nenhuma tristeza, sem nenhum arrependimento. Porque viver, cara, é afinar um instrumento. Que isso. Como diz o estagiário, viver é igual chupar uma rosquinha. Você tem que aproveitar cada centímetro. Essa daí é uma frase de um compositor, cara, que tem meu nome. E a música é muito bonita. Boa. A frase completa é: viver é afinar um instrumento. De dentro pra fora e de fora pra dentro. A toda hora e a todo momento. Poético aí, quem quiser ir se interessar. Aqui é poesia pura, cara. Você é louco, Mano Walt é cultura, é agro. Cultura mesmo que seja inútil. E agro nunca. Tirando. E Lula 13. Gratidão, irmão. Da hora, mano. Poder falar. Cara, falando pra porra aí, da hora. Espero que agregue pra galera. Se você quiser compartilhar mais alguma informação aí, alguma mensagem, ou até rede social, se você quiser compartilhar o seu, para as pessoas entrarem em contato com você, qualquer coisa. Fica à vontade, galera. Se quiser dar uma mensagem aí, casa é sempre sua, quando você quiser voltar a contar mais experiência. Não, demorou, pô. Pô, agradeço demais ao espaço por ter passado esse tempo conversando com você. Peço desculpa pela demora. Às vezes eu sou esse ser humano desprezível mesmo. Jamais. Mas é isso, cara. Eu vou compartilhar meu Instagram. É @walterfranco, com V. Não é com W. Se alguém tiver afim de ver uns treinos de calistenia e uma pessoa cantando desafinada, é só seguir. Esse é o canal. Esse é o canal. Eu deixo na descrição aí pra quem tiver interesse. Bora pra cima e vida que segue. É louco. Fica em paz, bichão. Não precisa se cobrar, não. Você viu na hora que você sentiu de vir. Mas é até melhor, né? Você vir quando você já se permitiu ali, que sai mais orgânico, mas você fica tão engessado ali. Até o papo também. Às vezes você quer falar uma coisa e falar outra. Não deixa as coisas fluir naturalmente. Fica em paz, não precisa se cobrar, não. Cara, a mensagem... mais pra pessoa se ela estiver mal aí. Faz alguma coisa que você gostava de fazer quando você era criança. E é isso, cara. E não deixa a criança morrer. Boa. E já era, só isso mesmo. Tamo junto. É isso. Falou.